verdadeiro e eterno amor de Deus. Muito bem, nós estamos alegres em estarmos juntos aqui, celebrando aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e também relembrarmos, nós de fato não cansamos de pensarmos no que Ele fez por nós, no que Ele abriu mão por nós, e é justamente isso que nós estamos aqui nessa noite para celebrarmos, relembrarmos a história bendita do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus, que desceu dos céus para estar conosco e executar a obra da nossa redenção. Nós vamos cantar agora Jesus deixou toda a sua glória. Pra nos salvar.
vamos contemplar, vamos tentar imaginar aquilo que de fato Jesus deixou quando Ele desceu dos céus e andou conosco enquanto estávamos aqui nesse mundo, aprendeu a obediência, obedecendo. Ele que realmente esteve para realizar a vontade de Deus, a obra da nossa redenção. E realmente Ele deixou o seu lar nos céus para habitar conosco aqui nesse mundo. Nós vamos cantar desse homem, desse Galileu que nasceu em Belém, em terras galileias, e nós vamos louvar e adorar aquele que a Bíblia diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Vamos louvar ao Senhor, aqueles que souberem, soltem suas vozes, e vamos louvar ao Senhor junto o Galileu que se entregou por nós naquela cruz. Quando nós pensamos no Galileu, aquele homem que nasceu em Belém, nós pensamos numa região física, e ele ali andando, caminhando, e aonde ele ia, ele estava pregando, espalhando o amor, acudindo aos necessitados, aqueles pobres, pessoas que estavam marginalizados. Jesus recebia
que ensinava o plano de salvação, mostrava que era necessário arrepender-se dos seus pecados e crer para a sua salvação. Quando nós pensamos no Galileu, faz-nos lembrar daquele judeu lá no país de Israel, o próprio Senhor Jesus dizendo àquela mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis, nós contudo adoramos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Realmente isso é maravilhoso, é glorioso. Nós vamos cantar ainda a respeito do seu amor e da sua vitória sobre a cruz. Jesus se entregou.
bem, vamos nos colocar de pé. Nosso irmão Danilo Braga vai nos elevar a Deus, primeira palavra e oração nessa noite. Senhor Deus, poderoso, querido e amado Pai, essa noite nós queremos lembrar de um acontecimento inesperado, inexplicado, pois quando contemplamos a Sua palavra e reconhecemos quem o Senhor é, um ser onipotente, onisciente, aquele que criou o mundo pelo simples falar, e o que não existia passou a existir somente pela Sua voz, e tudo fez, tudo criou, e criou para nós seres humanos, com grande amor, com grande cuidado. O Senhor teve para cada um de nós, quando criou ali aquele jardim do Éden, quando criou o universo e tudo que existe, todas as leis que Ele rege, foi por amor, foi por graça, foi porque o Senhor nos queria. Mas infelizmente, nosso coração é soberbo, o pecado falou alto, e nos desviou do Senhor, nos colocou num caminho tão longe, tão distante, o qual não havia mais esperança para o ser humano, se não fosse o seu amor, se não fosse a sua graça. Pois mesmo o Senhor sabendo de tudo que nós íamos fazer, mesmo o Senhor já contemplando um futuro e que o ser humano iria ficar longe do Senhor, o Senhor já havia prometido ali um sacrifício, já havia prometido ali um conserto, já havia prometido que algo especial iria acontecer, e aconteceu, onde nós vemos o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, aquele que os céus o louvam, aquele que todo o universo e tudo que foi criado o louva. Ele se esvaziou de si mesmo e veio a este mundo, uma criança pequena, como uma criança frágil, e como um de nós viveu aqui neste planeta, passou necessidade, foi privado de muitas coisas, pois muito bem poderia ser que ele nascesse como um rei, muito bem poderia ser que ele viesse com toda a sua força, com toda a sua glória, e acabasse com tudo, mas assim ele não quis. Mas ele quis participar como um de nós, e como um de nós ele foi experimentado, como um de nós ele teve aqui e sofreu tudo, contudo, sem pecado algum. Contudo, como seu Filho amado, aquele que veio para cumprir tudo ele cumpriu. Pois ele mesmo disse que não passaria um tio sequer da sua palavra, antes que tudo se cumprisse, e cumpriu-se nele. Toda a promessa, toda a exigência, tudo aquilo que o pecado vinha cobrar de nós, ele estava ali, pronto a pagar. Quão grande sacrifício o autor da vida fez por cada um de nós. E como se não bastasse, ele está aqui como um de nós. Como se não bastasse, ele está aqui padecendo, sofrendo e vivendo como um de nós. Ele ainda quis tomar o nosso lugar. A cruz que era nossa, a cruz que veio para ser o julgamento de cada um de nós, que na consequência, o inferno, longe do Senhor, o Senhor Jesus Cristo veio e a tomou, como se fosse sua, e a tomou como se Ele mesmo fosse o pecador, e pagou a dívida como se Ele a tivesse contraído. Senhor, que grande amor! Se hoje nós estamos aqui, se hoje temos felicidade, é por causa desse tão grande sacrifício de Cristo Jesus. O Senhor não deixou para nós, na sua palavra, qual foi o dia correto do nascimento de Cristo, mas que hoje possamos recordar desse nascimento, possamos recordar deste tão grande sacrifício, que os nossos corações, as nossas mentes não tenham outra coisa a não ser a glória e a honra que o Senhor merece. Somos teus servos e queremos, ó Pai, te honrar, queremos, ó Pai, te glorificar,
pois o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, por esses momentos. Pedimos, ó Pai, ainda pelos louvores que vão acontecer. Pedimos pela mensagem, qual vai ser trazida, qual está sendo já transmitida. E se ainda houver pessoas aqui que não entenderam, que não compreenderam quem é Cristo Jesus, que essa noite seja uma noite oportuna de transformação. Queremos, ó Pai, entregar a todos, em nome do nosso Goel, o nosso resgatador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Agora nós vamos pensar um pouco nesse amor de Jesus. De fato, é um amor que nos impressiona ao nós pensarmos na sua audácia, ao pensarmos naquilo que Ele fez por nós, ao pensarmos quem de fato Ele era e como Ele foi audacioso no plano em vir nos buscar e nos resgatar. Pelo fato de todos conhecer a história de Jesus, por ser popular nesses dias que estamos vivendo agora, os enfeites de Natal, lugares que ainda preservam a cultura do presépio, né? Pelo fato de ser popular nesses dias, a troca de presentes, comidas típicas, às vezes nós vamos cair numa mesmice, achando que nós já conhecemos a Cristo, achando que de fato nós, por termos ouvido falar a respeito do Senhor Jesus Cristo, então nós começamos a imaginar que realmente nós o amamos, nós o consideramos, e apenas por costume, né? E por muitas pessoas acharem que tem uma religião e se apoiarem e crerem na religião que tem, outras pessoas por frequentarem lugares onde a palavra de Deus ela é pregada, onde a palavra de Deus ela é mencionada. Então, por esses fatos, né, já conhecem a história, já ouvimos muito falar, então nós vamos em um lugar, nós ouvimos a pregação da palavra, então nós começamos no nosso dia a dia, então, acharmos que nós amamos Jesus, ou que nós servimos Jesus, ou que nós fazemos algo para Ele, né? Mas de fato, muitas pessoas, por conta de tentar se desculpar-se do seu próprio pecado, tentar se esquivar-se de Deus, sabendo a situação em que está, por conta dos nossos próprios pecados, então se apoia na religião, se apoia no conhecimento e também nas boas obras, justiça própria, né? A fim de tentar se esquivar da justiça de Deus, porque de fato a Bíblia mostra que todos somos indesculpáveis perante Deus, e o ser humano sabe disso, nós sabemos disso, por conta da situação em que nós nascemos no pecado, mortos, separados de Deus, e também por escolhermos o pecado tantas vezes em nossas vidas. A exemplo de Adão, nós fazemos exatamente como ele. Então essa é a situação da raça humana, essa era a nossa situação outrora, e muitas pessoas, às vezes um conhecimento superficial, às vezes tem conhecimento da palavra de Deus, tem conhecimento da história de Cristo, e está achando que está fazendo alguma coisa para Cristo, está achando que está amando Cristo. Mas quando esse conhecimento ele é raso, quando esse conhecimento ele é superficial, de fato a pessoa corre o risco de se chatear com Jesus, de se frustrar nessa caminhada supostamente espiritual, porque às vezes vai contra a sua natureza pecaminosa, vai contra os seus desejos carnais, e aquilo, todos os dias, ter que reprimir aqueles desejos carnais, todos os dias estar disposto, reunidos com irmãos, enfim, às vezes parece cansativo, uma labuta, mas é porque essa pessoa, apesar de ter um conhecimento, apesar de ter ouvido falar, apesar de ter uma religião, apesar de ter uma boa obra, apesar de achar que está fazendo algo para Cristo, mas de verdade, essa pessoa não conheceu a Cristo. E é justamente isso que nós vamos falar nessa noite. Se existe alguma pessoa nesse local hoje que ainda já ouviu falar, já ouviu muitas vezes a pregação, e hoje
nós estamos aqui justamente para anunciarmos e trazer uma noção mais aprofundada daquele que de fato é o nosso Salvador. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos começar a pensar quem de fato é a pessoa bendita e amada do Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 1, os versos de 1 a 3. Um texto bastante conhecido. João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui nós temos visto a pessoa bendita do Senhor Jesus, que de fato, aquele que estava no princípio de todas as coisas. Apocalipse fala também, capítulo 13, o verso 8, do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Então nós vamos pensar naquele que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então não somente Jesus ele estava com Deus, como também na mesma posição, na mesma condição de ser o próprio Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos de fato que tudo foi criado por Ele, todo o universo que nós vemos, toda a natureza, toda a grandeza, tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada poderia ser criado, porque Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Quando alguns homens religiosos e hebreus estavam ali argumentando com Jesus e falando a respeito dos patriarcas da nação de Israel, Jesus disse para aqueles homens: antes que Abraão existisse, eu sou. Nós vemos que antes de existir a nação de Israel, já existia a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque estava no seu coração como Deus em fazer aquela nação a fim de revelar a bondade e a obra e a misericórdia de Deus ao mundo. Então, quando nós pensamos que o Senhor Jesus Cristo ele estava na obra da criação, ele estava criando tudo que nós vemos hoje, toda a natureza, todo o universo, isso de fato é algo incrível nós pensarmos na grandeza que é a obra da criação, para então nós contemplarmos a grandeza do Criador. Porque de fato precisaria de alguém muito maior, uma inteligência muito maior. O salmista fala: quem foi o seu professor? Quem foi aquele que instruiu o Senhor Jesus para que Ele criasse todas as coisas? De fato, Ele é o Criador e sustentador. Se você digitar no Google quantas estrelas existem no céu, lá ele vai te dar uma resposta que os cientistas calculam aproximadamente, ou não tão aproximadamente assim, mas 10 sextilhões de estrelas, segundo os cientistas falam por todas as observações que há no mundo. Muito bem, é esse Deus que criou 10 sextilhões de estrelas. Um sextilhão tem 7 conjuntos de 3 zeros. Então imagina, o número 1 e 7 conjuntos de 0 é um sextilhão. Agora os cientistas calculam mais ou menos aproximadamente 10 sextilhões de estrelas. Por que eu estou falando isso? Porque segundo eles equivale a mais estrelas dos céus do que grãos de areia sobre toda a face da terra. Se pegar todas as praias do mundo inteiro e se contar cada grão de areia, eles calculam que existe mais estrelas nos céus do que grãos de areia no mar, nas praias do mundo inteiro. Então, se isso é verdade ou não, o fato é que as estrelas dos céus é incontáveis aos nossos olhos, mas não aos olhos daquele que os criou, que as criou.
porque quando na Bíblia fala que o Senhor chama todos os dias o exército das estrelas e dos astros que foram criadas, e chama cada uma delas pelo seu próprio nome. Nós não conseguimos imaginar a grandeza desse Deus, nós não conseguimos mensurar a sua mente, o seu conhecimento, e de fato a Bíblia nos traz que no princípio Ele era Deus, Ele estava com Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, aquele versículo que fala, Apocalipse 13:8, que o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ali nós vemos os planos eternos de Deus. Antes da criação do mundo, dos homens e de tudo que existe nesse universo que nós conhecemos e o que nós não conhecemos. Antes de criar todas as coisas, no coração de Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ali já estava o desejo de criar uma humanidade, de criar uma raça que pudesse o servir, o adorar, que pudesse ter uma comunhão, que o Senhor pudesse ter um relacionamento com esse povo que haveria de ser criado. Só que na onisciência de Deus, na presciência do Senhor Jesus Cristo, eles já tinham visto e contemplado o pecado, e eles já tinham visto que o homem, a raça humana, iria precisar de um Salvador. Então, nos planos eternos de Deus, o Cordeiro já foi sacrificado, já foi morto. Quando Adão pecou no jardim, Deus não foi pego de surpresa. E agora, o que vamos fazer? Não, o plano já estava traçado. O plano da redenção, a obra da redenção já estava providenciada por nós antes da criação do mundo. Agora, uma coisa interessante nós pensarmos, porque quando nós olhamos para João 3,16, um versículo tão conhecido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, e quando nós pensamos que nos planos eternos de Deus, de criar uma raça humana, um povo, nós pensamos sempre de uma maneira generalizada. Mas quando nós vamos olhar a audácia do amor de Cristo, a audácia desse plano meticuloso, desse plano temerário, Ele colocou a sua vida em risco, Ele colocou a sua vida em jogo, foi justamente o que Ele fez de propósito. Agora nós temos que pensar que não apenas Ele morreu por esse mundo, pelos habitantes dessa terra, mas por mim e por você. É isso que é maravilhoso nós pensarmos agora individualmente, que nos planos eternos de Deus já tinha nos contemplado e já tinha determinado que cada um de nós estaríamos aqui nessa geração. Cada pessoa que Deus colocou em cada geração, na história da raça humana, Deus tratou com cada um individualmente. Se eu estou aqui hoje, e se você está aqui hoje, é porque Deus te colocou desde a fundação do mundo, exatamente nesse lugar que nós estamos. Então, quando nós pensamos no amor de Cristo, quando nós pensamos na obra que Ele realizou, é incrível, porque essa obra grandiosa já havia sido providenciada por mim. André, Ele pensou no André, e Ele pensou em cada um de vocês que está aqui hoje, desde antes a fundação do mundo. Então nós vamos pensar, Deus então coloca no jardim um homem, uma mulher, e ali começa a ter um relacionamento com eles. Mas então nós conhecemos a história, o pecado entra, eles cometem aquela transgressão contra Deus, aquela desobediência. O homem agora está separado da presença de Deus por conta do pecado. E quando Deus coloca ali no jardim o homem e a mulher, Deus dispara o relógio, Deus dispara o cronômetro, Deus apertou o play. Agora está numa contagem regressiva. O Cordeiro de Deus que havia sido providenciado antes da fundação do mundo, quando Deus coloca no jardim do Éden o homem e a mulher, começou a contar o tempo. O tempo até aquele dia, quando de fato ele viria para realizar aquela obra. Então,
os dias vai passando, os anos vai passando, Deus, de uma maneira muito particular, com cada época, com cada geração, vai tratando com as pessoas, vai se revelando para as pessoas. Deus institui lá no jardim um substituto. Deus, nos primeiros versículos da Bíblia, nós já vemos uma figura de Cristo, quando o próprio Deus fala para a serpente, falando para Satanás, que ele haveria de ferir o calcanhar do filho da mulher, mas que este lhe feriria a cabeça. O primeiro versículo profético, uma alusão à vinda do Senhor Jesus Cristo e vencendo sobre o inimigo de nossas almas. Então a história passa até que Deus decide então criar uma nação, criar um povo e através desse povo se revelar ao mundo, porque Deus falou de todas as maneiras possíveis, de todas as formas, de cada época, de cada geração, de uma maneira diferente, para que o povo entendesse, para que o mundo entendesse que existe apenas um Deus digno de ser louvado, digno de ser adorado. Então, através da nação de Israel, podemos imaginar Deus no céu, junto com o Senhor Jesus, esse plano que já estava traçado antes da fundação, e numa conversa, Deus talvez, no desejo de manifestar no seu Filho, no desejo de manifestar no Filho amado, nós vemos Deus dando figuras de Cristo. Isaac era um pouquinho parecido com Cristo, Moisés um pouquinho parecido com Cristo, José um pouquinho parecido com Cristo, Daniel um pouquinho parecido com Cristo, e vários outros personagens sendo figuras, imagem, uma sombra daquilo que Deus estava com o coração transbordante. Era a vontade dele própria, uma vontade deliberada, uma vontade de propósito, de entregar, de revelar o seu Filho ao mundo, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a história da nação de Israel, nós vemos que Deus livrou o povo com mão poderosa, muitas situações. Deus entregou o povo nas mãos dos inimigos por conta do pecado. Quando o povo então virava as costas para Deus, Deus os entregava nas mãos dos inimigos, mas Deus sempre preservava um remanescente fiel. E depois daquela nação ter sofrido muito nas mãos dos inimigos por conta do pecado, então Deus restaura novamente aquele povo. Então Deus deu juízes, deu líderes, deu juízes, deu reis. Esse reino se dividiu. Então nós conhecemos a história, e Deus foi tratando com a nação de Israel, sempre mostrando e apontando a pessoa de Cristo, até as páginas do Velho Testamento se desenrolarem, e nós chegarmos no final e nos depararmos com um período de 400 anos e Deus em silêncio, absolutamente em silêncio, não falou nada. E os dias se passaram, meses, anos, se passaram séculos, se passaram e por 400 anos de silêncio, Deus, talvez, nós não temos o relato, mas podemos imaginar, o tempo estava chegando, e Deus e Jesus, naquela conversa, olha, está chegando a hora, você vai até o mundo ali, você vai revelar a minha pessoa para aquele povo, para aquela nação. E depois de um período de 400 anos, então nós podemos imaginar um ambiente celestial, um ambiente de glória. Os anjos o adoravam, os anjos o serviam, porque o céu é um lugar de movimento, o céu é um lugar de vida, o céu é um lugar agitado. Realmente, quando nós pensamos naquilo que Satanás pinta como sendo um céu branquinho, nuvens branquinhas e anjinhos tocando harpinhas, aquilo é uma visão satânica do céu, porque o céu não é aquilo. O céu é serviço, o céu é movimento, o céu é louvor e adoração. Então todos os anjos, milhares de anjos que Deus criou, e agora eles estavam ali contemplando aquele que nunca saiu dali, aquele que preenche os céus de luz. Agora ele haveria de sair dali, deixar o seu ambiente, deixar o seu lugar, um vazio haveria de ficar nos céus. Podemos imaginar talvez uma conversa
agora o tempo está chegando, os anjos contemplando, e agora como vai ser, e quando o Espírito Santo do Senhor envolveu aquela jovem virgem da nação de Israel, então de repente Jesus não estava mais ali com os anjos, e ele foi para o ventre daquela jovem chamada Maria. Quando nós pensamos quem de fato ele era, e quando nós pensamos o que ele fez, se fez um pouco menor do que os anjos, e agora estava no ventre materno. Quando nós olhamos para o salmista, ele escreveu a respeito do Senhor Jesus Cristo, ele fala: Tu, Senhor, me conhecestes, estando eu ainda uma substância informe no ventre da minha mãe, tu me conheceste, todos os meus dias foram escritos no teu livro, tu me sustém, tu me abençoas, tu me viste, tu me conheceu ainda uma substância informe, ainda um embrião, e agora temos de se desenvolver naquele ventre para que ele pudesse nascer no corpo de uma criança. Então, quando nós pensamos no nascimento do Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo, tendo de crescer e se desenvolver como toda e qualquer criança, né? Aquele que é o Verbo, nós acabamos de ler, aquele que é a palavra, o Verbo da vida, tendo de aprender a falar, aquele que criou o homem, todos os membros, tudo que Deus pensou, um homem já adulto, agora o Senhor Jesus, no corpo de uma criança, tendo que aprender a dar os primeiros passos, aquele que nunca comeu, tendo a necessidade de se alimentar, aquele que nunca cochilou, tendo a necessidade de dormir e pegar no sono. De fato, quando nós pensamos em dores físicas, cansaço, fome, tristezas e alegrias, tudo isso que nós estamos sujeitos, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, ele veio para sentir, para sofrer, para passar exatamente a mesma coisa que nós passamos. Esse é Jesus te amando. Esse é um plano audacioso, um plano ousado, um plano corajoso de deixar a glória no céu, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era, e por um período de tempo abrir mão daquilo e se fazer como nós, homens, porém absolutamente sem pecado. Então Jesus, ele cresce, se desenvolve, agora está no seu ministério. Imagine Jesus sendo batizado por João no Rio Jordão, e quando João o deita dentro daquelas águas, Jesus estava ali exatamente no lugar que ele abriu aquelas águas para o povo de Israel passar, com Josué na frente daquele povo. Jesus conhecia aquelas águas como ninguém outro. Claro que Jesus conhece todas as coisas como ninguém, mas aquele lugar era um lugar especial. Jesus estava sendo batizado por João exatamente nas águas que ele mesmo abriu, que ele mesmo dividiu, para que o povo pudesse andar, para que o povo pudesse passar a pé enxuto. Então imagina, Jesus curando os doentes, Jesus dando vista aos cegos, Jesus dando audição aos surdos, expulsando muitos demônios, trazendo paz, vida, esperança. Jesus de fato vendo seus discípulos em apuro, no meio do mar, no meio de uma tempestade, no escuro de madrugada. Então o Senhor poderia ter aberto o mar, o Senhor poderia ter feito algo, mas ele chega ali por cima das águas e vai acalmar os seus discípulos e vai ensinar que ele é aquele que tem todo o poder, todo o domínio sobre toda a natureza, porque foi ele que criou. Outra ocasião, os seus discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo, e quando eles estavam ali quase perecendo, imagino que Pedro estava no timão, dando ordens para outros jogar a água para fora, içar a vela, e estava um caos, remo, não adiantava remo, porque o vento era revolto, o mar estava revolto, o caos estava reinando, até que alguém pergunta: mestre, não te importa que perecemos?
Então Jesus se levanta, acalma a tempestade, aquieta o vento e fez-se grande bonança. Aquele que tem todo o poder em suas mãos, aquele que controla a natureza e tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele. É justamente esse mesmo Jesus que agora vai enfrentar os nossos pecados. Agora Ele já estava cumprindo a sua missão, agora Ele já tinha realizado toda a obra que Ele veio para anunciar o plano de salvação, para ensinar os seus discípulos, para que eles pudessem continuar essa obra. E é justamente o momento chegado aonde Ele se entrega nas mãos dos pecadores. Então, quando nós vemos ali no Getsemane, Jesus suando sangue, estava em extrema agonia. Jesus estava pensando em cada um de nós aqui nessa noite. Quando Ele chega para os seus discípulos e os encontra dormindo de tristeza, então Jesus volta para orar, não tinha ninguém para vigiar com Ele. Jesus sozinho em agonia extrema, sofrendo, já prevendo aquilo que Ele haveria de sofrer, aquilo que Ele haveria de passar. Deus se compadece, obviamente, sabendo que Ele estava sofrendo, envia um anjo, e o anjo estava ali para consolar. E o texto não fala, mas eu vou pensar que o anjo estava consolando exatamente com as palavras Isaías 53, quando diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Eu imagino que era justamente essa a consolação, o consolo que aquele anjo estava trazendo ali para ele, mostrando o que vem após a cruz, o que vem após os açoites, o que vem após o sofrimento, a honra, a glória, a multidão de pessoas que estavam sendo salvas, nós que estamos aqui presentes, todas as gerações que passaram e aquelas que ainda haverão de nascer, então sendo salvas, sendo alcançadas por meio desse amor audacioso, deliberado, ousado, o próprio Deus deixando o ambiente de glória e vindo a nascer e viver aqui nessa terra. Então, quando nós pensamos naqueles momentos que Ele mesmo se entregou na cruz, Ele mesmo se entregou nas mãos dos pecadores, porque sendo quem Ele é, quem teria condições de lançar a mão sobre Ele? O próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos, quando Pedro fala: Senhor, feriremos a espada, e Ele tira da espada da bainha, corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, e Jesus fala: basta, esta agora é o poder das trevas, foi para essa hora que eu vim. E Ele estava ali se entregando nas mãos dos pecadores. Então, quando nós pensamos, imagina aquele homem que acabou de ter a orelha cortada, aquele homem, a dor e o sofrimento estava diante do Senhor, e com mansidão, amor, Jesus coloca a mão na sua orelha e restaura novamente, a dor passa e a sua orelha está restaurada. Imagina esse homem. Eu não sei se ele se converteu, eu de fato não sei o que ele sentiu, mas ele estava ali para aprender, para maltratar o Senhor Jesus, e ele estava recebendo uma bênção, um consolo, uma cura, um milagre das mãos do próprio Salvador, o Senhor Jesus. Então ele se entrega, afinal foi para isso que ele veio. O relógio de Deus passando, os minutos já estavam nos últimos instantes, agora chegou a hora e ele se entregou. O cronômetro zerou e Jesus então foi entregue nas mãos dos pecadores. Quando nós pensamos na zombaria, quando nós pensamos nos açoites, os carrascos romanos conduzindo aqueles açoites, aquelas sessões de açoites, a palavra de Deus fala que as suas costas ficou como terra arada, valas, sulcos abertos em suas costas, sua carne, a sua pele estava aberta, suas feridas,
tudo isso por amor de cada um de nós, porque Ele estava sofrendo o castigo dos nossos próprios pecados. Depois aqueles soldados colocando sobre Ele um manto a fim de o zombar, um manto vermelho, uma coroa de espinhos e um caniço, e zombando nele se de fato Ele era o rei, se de fato Ele era o rei dos judeus. E a Bíblia diz que os que detinham Jesus davam-lhe pancadas e muitas outras coisas diziam contra Ele, blasfemando. Então foram momentos terríveis, foram momentos de dor extrema, de agonia terrível, que Jesus estava nas mãos daqueles homens. Até então que Ele vai à cruz e ali Ele é pregado entre os céus e a terra, como o próprio Senhor Jesus diz para Nicodemos, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então estava ali Jesus crucificado, 7 frases foram ditas pelo Senhor Jesus na cruz, e quem morre por uma sentença de crucificação, morre de asfixia, porque naquela posição com os pés embaixo e os braços abertos, os órgãos internos começam a descer e vai se apoiando em cima do diafragma, e aquilo vai trazendo uma asfixia terrível, e as pessoas que foram crucificadas, elas morreram sem ar, elas morreram asfixiadas, e Jesus estava naquela posição durante aquele tempo. Uma falta de ar terrível ele estava sentindo na cruz, e cada vez que Jesus Ele quer falar alguma coisa, Ele precisa tomar um apoio sobre os pregos dos pés, levantar o peito, encher os pulmões, porque Ele já estava nesse processo de asfixia, para poder falar alguma coisa. Então Ele vai falar que tinha sede, Ele vai falar para Maria e João, que estava ali aos seus pés, para Jesus providenciando o consolo e o sustento para Maria, e Ele vai ali falar com o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Ele vai falar: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, em densas trevas, houve trevas sobre toda a face da terra, da hora sexta até a hora nona, e ali Jesus sozinho, o próprio Deus, esse Deus Pai, virando as costas para o seu Filho, porque sobre Ele, da mesma forma que antes da fundação do mundo Ele pensou em nós, Ele pensou em mim, Ele pensou em você. Naqueles momentos, na cruz, estavam sobre Ele os meus pecados e os seus pecados, individualmente, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava ali pagando o preço dos seus próprios pecados, como aqueles ladrões e assassinos que estavam ali sofrendo a pena. Aquele homem diz: nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, e disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então Jesus estava ali em densas trevas, sofrendo, agonizando, asfixia. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se Ele não tivesse sido desamparado naquela cruz, nós é que estaríamos desamparados na condenação do inferno por toda a eternidade, por conta dos nossos próprios pecados. Então, Jesus foi humilhado, Jesus sofreu, mas foi por um período de tempo. Aquele sofrimento teve início, meio e fim. Ele, seu corpo, então, colocado na sepultura, aquela sepultura aberta em rocha, de maneira que cabia várias pessoas que entrassem ali, o depositaram sobre a pedra, colocaram os lençóis, rolaram a pedra na sepultura de José de Arimateia, e no terceiro dia, então, a vitória. E é aqui que nossos corações se alegram ao pensarmos na ousadia de Cristo, ao pensarmos na audácia de desafiar todo o império das trevas, de durante esse período baixar ao inferno e os expor à zombaria e mostrar para todo o império das trevas que Ele tem em suas mãos as chaves da morte
e do inferno. Então a vitória, mostrar que de fato Ele tinha pagado o preço dos nossos pecados. Mas então no terceiro dia Ele ressurge vitoriosamente. Agora Ele está vivo, Ele vencendo a morte, vencendo o inimigo de nossas almas, Satanás. Ele vai sair daquela sepultura, a pedra vai rolar, aquelas Marias no caminho para a sepultura, conversando, quem é que vai tirar a pedra? Nós estamos levando os aromas, e elas alta madrugada, indo até a sepultura. Quando elas chegam ali, a pedra já estava removida, e elas entram e não vê o corpo de Jesus, e tinha 2 anjos, um em cada extremidade daquele lugar, e eles dizem uma palavra maravilhosa: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E de fato elas saíram dali exultantes e com corações alegres, principalmente depois do encontro, quando ela sai para o jardim, e Maria, achando que era o jardineiro que estava ali cuidando do jardim, porque era um jardim agrícola e tinha produção de frutos daquele jardim, era uma propriedade particular, e ela, achando que fosse alguém que cuidava, talvez com os olhos baixados, e ela pergunta: olha, se você sabe onde colocou o corpo, se você sabe, fala que eu vou até aonde está para buscar. E então ela fala, Jesus chama aquela mulher pelo nome, ela reconhece a voz de Jesus e ela diz: Rabone. E ela de fato, ela pôde ver e contemplar o Senhor Jesus ressurreto, vivo, agora não mais num corpo de morte e de humilhação, mas vivo. E agora Jesus então sai, vai consolar os seus discípulos, e por 40 dias Ele está aqui animando, comendo junto com eles, animando e falando que de fato estava na hora de voltar para o lugar que lhe é de direito, que agora Ele estava para voltar para o seu lugar. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24, esse texto é o meu preferido, dentre tantos outros, mas esse é especial. Quanta audácia, quanta ousadia de Cristo ao realizar essa obra. Agora Ele está sendo elevado aos céus. Salmos 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor valente nas guerras. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Agora imagina, depois do plano executado, Jesus clamou na cruz: está consumado. E Jesus ressuscitou no terceiro dia. Agora a vitória está completa. Ele venceu todos os inimigos. Ele venceu a morte, Satanás, o inimigo de nossas almas, o pecado. E agora Ele está sendo elevado. Agora Ele está chegando ali naquele lugar que é seu de direito. Ele está chegando naquele lugar em que Ele deixou por um período de tempo. E Ele chega diante dos portais das mansões celestiais. E Ele podia clamar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, abram, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Podemos imaginar aqueles mesmos anjos que ficou contemplando o Senhor Jesus saindo dali, e talvez todos correm para o portal. A atenção do céu estava voltada para Cristo, e naquele momento talvez alguém pergunta: quem ousa clamar contra esses portais? Quem ousa falar dessa maneira? Quem é o homem que vai entrar por esses portais, pelos seus próprios méritos,
pela sua própria vitória, pelas suas próprias obras. É como se naquela visão de João, Apocalipse capítulo 5, na visão do trono, quando João não viu quem era digno de tomar da mão direita daquele que estava sentado no trono, aquele livro de todo selado para revelar a glória e as obras de Deus, e João chorava muito, porque ninguém foi achado digno. É naquele mesmo sentimento, nenhum homem, nenhuma pessoa tinha condições de chegar diante daqueles portais e clamar: levantai, ó portas, abrem-se portais, para que eu possa entrar. Ninguém. Até que nós olhamos para Cristo, um homem, do meio de nós, um homem justo, que viveu absolutamente sem pecado, um homem que conhece toda a dor, sofrimento e tudo que nós passamos, ele que venceu a morte, e agora não com sangue alheio, mas com o seu próprio sangue, ele chega diante daqueles portais e ele clama: levantai, ó portas, abram os portais celestiais, para que entre o Rei da Glória. E a pergunta é: quem é o Rei da Glória? E a resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor poderoso nas batalhas. E ele não entra numa guerra para perder. A vitória é certa quando ele entra na guerra. E na guerra que ele guerreou contra o pecado, ele venceu. Na guerra que ele guerreou contra Satanás, o inimigo de nossas almas, ele venceu. Na guerra que ele batalhou contra a morte, ele venceu. Toda batalha que ele entra, ele vence. Ele não entra numa batalha para perder. E é justamente esse o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Então, imagine Jesus passando por aqueles portais, aquelas portas, os anjos, a atenção toda, o Senhor Pai, a sua atenção voltada para Cristo, e então Deus subindo, o Senhor Jesus subindo e chegando, e o olhar cruzando com o de Deus, e ele falando: Pai, e Deus falando: Filho, e Jesus falando: está consumado. E o Pai responde: realmente está consumado. Senta-te aqui à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos por debaixo dos teus pés. E o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que audácia desse plano, que ousadia em deixar o ambiente de glória, em baixar aqui nessa terra, realizar a obra de uma maneira perfeita. A Bíblia fala que nem um tio e nem um i vai ficar sem se cumprir. Tudo se cumpriu perfeitamente na vida, no ministério, na obra da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo que Ele veio realizar. De fato, é como se José no Egito, quando o faraó viu quem de fato era José, interpretando os seus sonhos, e agora era a hora de José ser abençoado por Deus depois de tanto sofrimento. O faraó chega para José, vai andar com José por sobre a terra do Egito, vai colocar José somente abaixo dele, e ele como governador daquela grande nação. E Faraó falou para José: olha, ninguém vai dar um passo sem que você ordene, ninguém vai fazer nada debaixo desse reino sem que você determine, sem que você ordene, sem que esteja debaixo da sua autoridade. Por isso que José é uma figura de Cristo, e foi exatamente isso que Deus fez com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lhe conferiu toda a autoridade, todo o poder para julgar vivos e mortos. Se você está aqui hoje na condição de morto espiritual, saiba que é esse que vai te julgar, porque toda a autoridade que foi dada para julgar. E se nós estamos aqui na condição de vivos espiritualmente, saiba também que é diante desse, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nós haveremos de sermos julgados. Então, a pergunta que fica para nós, diante desse plano audacioso,
diante desse plano ousado, diante daquilo que o Senhor fez, a atitude, é isso que é amar. Por isso que a Bíblia fala, porque Deus amou, Ele veio, Ele teve uma obra, Ele teve uma atitude, e agora, o que Ele espera de nós é justamente a mesma ousadia. O que Ele espera de nós é a mesma coragem de sair do lugar em que eu estou, a coragem de se identificar com Cristo e de ser zombado muitas vezes por carregar a Bíblia, carregar o nome, carregar a pessoa de Cristo, o testemunho de Cristo. Coragem de sair do meio do convívio social que nós temos, das amizades que vai nos rejeitar, se nós nos identificarmos com Cristo, pegarmos uma Bíblia e virmos para servir o Senhor, e começar a andar com Cristo, e começar a ter um relacionamento com Cristo, pessoas vão se afastar. Coragem. Mas nós vemos Apocalipse capítulo 22, lá fala o contrário do corajoso, o covarde. E lá no versículo 8 fala: quanto porém aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos idólatras, aos impuros, aos covardes e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o contrário de ousadia é covardia. Será que nós vamos ter uma atitude covarde diante daquele que foi audacioso, ousado e se entregou por nós, afrontou o império das trevas, recebeu a punição no seu corpo pelos nossos pecados e venceu todas as batalhas que ele travou? Será que eu vou ter uma atitude covarde diante daquele que é o vencedor? Ou eu vou ter uma atitude audaciosa? Ou eu vou ter uma atitude ousada? Eu quero o Senhor, eu quero que Ele reine na minha vida, eu quero que Ele me salve hoje, eu não vou deixar passar mais nenhum dia. É agora que eu me rendo, é agora que eu me coloco diante do Senhor, é agora, é hoje. Quanto tempo já se passou, quanto tempo perdido, mas ainda tem esperança. Se nós estamos aqui hoje, se nós estamos aqui diante da palavra, diante daquele que é o Senhor dos Senhores, que executou essa obra perfeita, o que o Senhor espera de nós é justamente isso, uma atitude de ousadia, de nos identificarmos com Ele, de recebermos Cristo em nossas vidas e começarmos a partir de agora um relacionamento vivo e verdadeiro, através do arrependimento e a fé sincera, genuína e verdadeira na pessoa bendita e na obra que Ele fez. O apóstolo Paulo fala: se com o seu coração, se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. Que realmente essa seja a nossa atitude, uma atitude audaciosa de nos identificar com Cristo no meio de um mundo extremamente perverso, um mundo perdido. De fato, nós seguirmos a Cristo, nós seguirmos o Mestre. Que essa de fato seja a nossa atitude hoje, uma decisão em nossas vidas. Que o Senhor abençoe essa palavra, o Senhor abençoe as nossas vidas, a sua palavra em nossos corações. Amém. Nós vamos ver um clipe agora nesse momento e que seja uma inspiração para cada um de nós, se de fato nós vamos seguir o Mestre ou se eu vou ficar na situação que eu estou. Quiser vir após negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga. Amém? Glória a Deus. E se fosses tu à beira do Jordão,
batismo de João, que aquele homem então chegasse e se visse sua ponta do seio, e a voz de Deus a ecoar. O que irias dizer? O que irias pensar? E se ouvisses num dia qualquer um estranho a te chamar, deixai as sejam assim e vinde para a vossa noite. O trabalho agora é maior, temos almas a pescar. O que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, eu deixo pra com ele andar. Poderias doar tua vida ao Mestre, preferes os peixes a pescar, as glórias terrenas a ganhar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre. Essa unidade ali, Raquel, ela vai a toda a sua vida dela. Aleluia. Muito bem. Não pense que você ama mais Jesus do que Ele ama você.
Nós não devemos pensar nunca jamais que nós amamos mais Jesus do que Ele nos ama. Todas as vezes que nós pensamos em Jesus, Ele já estava pensando em nós. Todas as vezes que você veio a uma reunião, a um culto, Ele já estava nos esperando. Todas as vezes que você entrou num quarto para orar, para buscar um relacionamento, Ele já estava lá te esperando. Se você quer o confessar, se você quer o receber como seu Salvador, Ele já estava te chamando. Ele já estava comovendo o seu coração. Ele já estava te buscando. Não pense que nós estamos na frente de Jesus. Nunca. Ele sempre está na frente de nós. E agora nós vamos cantar desse amor mais uma vez. É um hino conhecido. Queria pedir a igreja se colocasse de pé. Vamos cantar juntos. Vamos entoar juntos. Vamos louvar desse amor audacioso que Ele fez por nós. Sabendo destino
encerrar com a oração. Nosso irmão Anderson vai nos encerrar com a palavra de oração. Pai, nós realmente estamos com os nossos corações, ó Pai, repletos de alegria. Podemos ver, ó Pai, o Senhor ter mostrado a nós mais uma vez esta noite este amor maravilhoso que o Teu Filho Jesus teve para com as nossas vidas. Ó Pai, se isto realmente não for amor, nós não sabemos o que é amor. Porque o fato do Teu Filho Jesus ter deixado a sua glória, deixado o céu para vir a este mundo e sofrer numa cruz, para nos salvar, nos libertar de uma condenação eterna e nos colocar, ó Pai, em um lugar ao qual nós não merecemos. Que amor é este? Obrigado. Nós só temos a agradecer a Ti, ó Pai, por pensar em nós todos os momentos, todos os dias, e por pensar em nós, ó Pai, para a eternidade, a qual, ó Pai, nós poderemos viver como o Senhor um dia, graças ao feito maravilhoso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, entregando a sua vida, derramando o seu sangue, e, ó Pai, ressuscitando daquela sepultura, não ficando ali, mas vencendo a morte para nos dar vida. Obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por estes momentos, o qual mais uma vez nós podemos passar juntos aqui, ó Pai, diante da Tua Palavra, louvando e adorando, ó Pai, o Teu santo e bendito nome. Obrigado por nos dar este privilégio de podermos cultuar ao Senhor nesta noite. Nós oramos e agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Bem, nós agradecemos em nome da igreja local, a presença de todos que se fizeram presentes nessa noite.